Boa noite, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Já está entrando aí o William, Suzete, o Everton, Clevson, o Williams Araújo. Deus abençoe a todos. Estamos dando continuidade a esse tema tão difícil, mas ao mesmo tempo glorioso, né? Eu tentei ver se conseguia... Adson também, Deus abençoe. Eu tentei ver se conseguia fazer pelo meu Facebook, porque tem muita gente aí, principalmente da Sename, e eles não estão conseguindo fazer, talvez acessar. Carla Priscila, tchau, que maravilha. Mauri, Adalberon Fortunato, nosso presbítero ali de Alagoinhas, Deus abençoe. Meu primo Nestorzinho, Deus abençoe. Muito bem, o tema é bem complicado, né? Vamos ver se a gente chega lá. Meu primo aí de Recife, um abraço no meu tio, a todos os que estão aí, tá? Muito bem, o microfone tá legal, né? Vamos lá. Muito bem, nós vamos abrir o nosso essa saudação. Eu quero a Lala também, a Elis, Anne Pinheiro, Solange, Daniel, toda a família. Tem meio monte de gente. A Neide Farias, Deus abençoe a todos. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, quando Jesus ele aparece ressuscitado aos seus discípulos, que alguns acreditaram e outros não, e a Bíblia Sagrada disse que Jesus aparece, lança-lhes em rosto a sua incredulidade e a dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. 16 e 15. 16 e 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais, agora o versículo 17, seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora vamos ver. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Aline Braz, Biel, Lilian Santos e esposo, Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor Jesus. A minha turma aqui de Penedo, está todo mundo aqui, Penedo, Maceió. Muito bem. Nós vamos agora entrar nesse assunto. É um assunto que me chama muito a atenção. Batalha espiritual na evangelização e na obra missionária. Muitas coisas, muita gente fica naquela situação de que, meu Deus, será que nós estamos, o diabo tem impedido, tem tratado de muita coisa, tem impedido muita coisa? Olha, alto lá, tem muita coisa que a gente faz que culpa o dito cujo, mas que nós temos que ter a segurança do que a Bíblia diz acerca disso aí. Nós precisamos ter discernimento, tá? Então eu vou tratar desses assuntos aqui com vocês de uma forma toda especial nesta hora. Espero que hoje dê tempo até de salvar, né? E a gente poder então ver possivelmente no Facebook. Os irmãos de Marituba do Peixe, um abraço, glória a Deus, Deus abençoe. Irmã Celice, Estácio, paz do Senhor Jesus,
pastor Carlos. Deus abençoe vocês aí, meus queridos irmãos de Marituba de Peixe, irmã Fernanda Moraes também, irmã Kerley. Muito bem, irmã Kerley, Deus abençoe, paz do Senhor a todos. Aí, Mário Alexandre também, Josué Nascimento, Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos lá. O que é que eu observo sobre os principais pontos de ataque, tá? Os principais pontos de ataque eu vejo no evangelismo local, falta de preparação, anota aí, falta de preparação da igreja para uma evangelização efetiva. Está faltando alguma coisa, tem alguma coisa que está fora do controle. Então, às vezes, a igreja não está preparada para a evangelização, está dormindo. Eu sempre falei isso, e eu sempre falo isso nos nossos cultos, não é? Irmã Elza Santos e irmã Lena Pinheiro, Deus abençoe a todos. Falta de preparação da igreja. Em segundo lugar que eu observei nessa tarde, uma falta de estrutura na igreja local, de recepção, de integração do novo convertido, de discipulado desse novo convertido. Enfim, nós estamos tendo aqui uma situação que não podemos culpar somente o adversário pela não permanência dos novos convertidos dentro da igreja, ou que alguns têm se desviado, alguns têm se afastado, alguns têm enfraquecido, e a gente não pode simplesmente culpar o inimigo por todas essas coisas, não é verdade? Então nós precisamos ter consciência daquilo que o Senhor tem falado para nós através da sua palavra, e eu quero chamar a atenção de vocês também para outros detalhes. Por exemplo, agora eu vou tratar de que a gente verifique os pontos que estão fracos. Oração, até agora os nossos círculos de oração estão melhorando bastante. Oração, leitura da palavra, ou seja, leitura e ensino da palavra de Deus, tá? E também o ensino bíblico, ele é fundamental. A escola bíblica dominical, ela é fundamental para o crescimento do cristão. Então nós precisamos observar todos esses pontos, observar todos esses detalhes e levar em consideração que, é claro, não vamos isentar o inimigo dessas coisas, porque ele entra em várias áreas e procura atrapalhar em vários aspectos. Todavia, nós podemos observar que nós temos que fazer a nossa parte. Ah, pastor, mas a Bíblia diz, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu sou de acordo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas nós precisamos entender a parte da igreja local, a necessidade que a igreja local tem de observar todos esses detalhes e levar em consideração tudo aquilo que nós precisamos saber acerca do que é ou do que não é. Por exemplo, eu vou levar em consideração um ponto de reflexão em Atos dos Apóstolos. Eu queria chamar a sua atenção para o livro de Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, nós vamos entender uma coisa bastante interessante. O apóstolo Paulo, ele estava querendo ir para uma região. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver que o que diz com relação a isso. Disse que eles queriam, passando pela Frígia, versículo 6, e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Olha aí. Foram impedidos por quem? Por Satanás? Não. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo. E qual a razão do Espírito Santo impedir que um homem como o apóstolo Paulo
chegasse até aquele lugar para pregar o Evangelho, para ganhar aquelas almas para Cristo. Depois, e quando chegaram a Mísia, ele sai navegando, e ele vai atravessando lugares, ele vai caminhando por terra. E aqui a Bíblia disse que, chegando a Mísia, intentavam ir para onde? Eles intentavam ir para Bitínia. Mas olha aí o que foi que aconteceu. Outra vez, não foi o diabo, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E agora? E tendo passado por Mísia, desceram a Trode. E agora, se não queria ir para o norte, foram proibidos. Por quem? Pelo Espírito de Deus. Queriam ir para o leste europeu, para a região, possivelmente a região que é a atual União Soviética, ou a atual Rússia, perdão. E aí a Bíblia Sagrada diz que foram proibidos pelo Espírito de Deus. Quando você vai lá para a primeira epístola de Pedro, ele dá uma saudação para os irmãos que estão na Ásia e para os irmãos que estão em Bitínia. Justamente a região que o apóstolo Paulo queria ir e o Espírito de Deus não permitiu. Agora veja como acontecem as coisas dentro do meio espiritual. Aí disse, e Paulo teve de noite uma visão, capítulo 16, versículo 9 de Atos. Uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou, como disse alguns, passando por Macedônia, nos ajude. E agora a coisa muda de figura. Então vamos ver qual o problema que está acontecendo. Nem tudo é o diabo que impede. Agora, às vezes, nós falhamos nesse ponto. Mas precisamos entender outra coisa. E ele vai atuar mais adiante. Ele vai atuar. Eu vou mostrar para você, ou para vocês, de que forma o inimigo atua com relação a isso aí. Então, eu fiz aqui, no livro de Atos dos Apóstolos, um apanhado muito superficial, muito rápido, muito alto. Encontrei 25 ou 27 situações de que os apóstolos, tanto Pedro como Paulo, suportaram vamos assim dizer, na posição de levar a mensagem do Evangelho e tiveram essa dificuldade, tá? Então, a primeira delas está registrada, não foi com Paulo, mas foi registrada com o apóstolo Pedro, depois que ele cura aquele paralítico, tá lembrado? Lá na porta formosa do templo de Jerusalém. Lá no capítulo 4, versículo 2, ele e João, que estavam com o paralítico se colou neles. E aí a Bíblia diz, capítulo 4, versículo 18, que eles sofreram ameaças. Ora, uma das primeiras atitudes que o inimigo vai fazer para impedir o avanço da obra de Deus são ameaças. E as ameaças partiram de onde? Satanás em pessoa? Não, mas ele utilizou pessoas. E quais foram as pessoas que ele utilizou? Os religiosos daquele momento. Aqueles que detinham o poder religioso naquela região. E a Bíblia Sagrada disse, chamando-os, disseram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Então, aqui nós vemos uma participação, uma situação muito complicada, aonde nós encontramos religiosos ou poder religioso dificultando o trabalho da pregação do Evangelho. No caso ali, foi a cura divina. E depois o ensino acerca da cura divina, acerca de Jesus, acerca da salvação.
das almas. Nós precisamos entender agora que outra coisa que vem. Logo em seguida disso aí, vem o Atos capítulo 5. Aqui nós vemos claramente que é Satanás que interfere no coração de um crente para ele mentir aos apóstolos. E o apóstolo Pedro desmascara a mentira. Era um engano dentro da igreja para impedir o crescimento da igreja, para impedir o mover do Espírito de Deus na igreja, para impedir o avanço da obra de Deus na igreja, porque já nessa época havia mais ou menos mais de 5.000 pessoas que se agregaram à igreja, além dos 3.000 que estavam em Atos, do dia de Pentecostes, em Jerusalém, que se converteram. Quase 3.000 pessoas se converteram. Depois foi acrescentando o Senhor, chegou mais de 5.000 pessoas. E com a cura do paralítico, foi uma conversão em massa, muitos sacerdotes acreditaram no Senhor, muita gente aceitou o Evangelho. Então, quando a gente vai olhando essa palavra, nós vamos entendendo que, claro, o inimigo ele vai interferir dentro das igrejas, para que o mover de Deus, para que a graça de Deus não entre, não, as pessoas não aceitem o Evangelho. Então, uma das coisas que eu observo aqui é exatamente isso. Por exemplo, ameaças, engano, murmuração. Mas como assim murmuração? A palavra de Deus diz que a murmuração, ela vem... A palavra de Deus que a murmuração, ela vem de uma forma impressionante. A murmuração aqui agora vem no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo 1. A Bíblia disse que havia, quando cresce o povo, crescem os problemas. Muita gente quer, Carlos Vasconcelos, Deus abençoe, Genival, Diácono Genival, Deus abençoe, irmã Kátia, irmão Hudson Tenório, muito bem, Hudson, Deus abençoe vocês. Vamos a continuar. Capítulo 6, abra sua Bíblia aí, por favor, me ajude, devido ao horário, para que eu não passe do horário, né, dessa vez. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então, uma das coisas, qual a intenção dessa murmuração? Essa murmuração, ela foi lícita? Foi. Porém, nós precisamos estar atentos que o interesse do inimigo era atrapalhar a vida, ou seja, tirar a atenção dos pastores. E muitas vezes temos que ter, nós pastores, temos que ter discernimento para saber se é um problema por falta de entendimento daqueles irmãos ou daquele irmão, ou se é um problema diabólico que fica perturbando você para você sair do sério e perder exatamente o controle da situação. Pedro disse, olha, não é lícito que nós deixemos a oração e a preparação de mensagens, o ensino da palavra, para estar servindo a parte da obra social. Vamos separar diáconos. E eu louvo a Deus pelos diáconos que Deus tem levantado nas nossas igrejas, aqui em Penedo, mais particularmente, que tem feito um trabalho excelente, principalmente nessa questão da distribuição de cestas básicas para os carentes das igrejas, para os necessitados. Então, louvo a Deus, porque há 2 semanas atrás, quando o caos estava mais acentuado com relação a esse assunto, não haviam distribuído ainda os recursos federais para isso,
e tivemos que correr atrás de cestas básicas. E foram os diáconos da igreja que fizeram esse trabalho. Então, aí a Bíblia disse que eles pediram, que Pedro pediu que eles fizessem. Então a murmuração ela veio para atrapalhar um pouco, tirar um pouco a atenção. Então note bem, ameaças, engano por um crente que vendeu um terreno e criou um problema, murmuração, martírio. Capítulo 7 fala do martírio de Estevão, o primeiro mártir. O que é o martírio? Ele disse a Bíblia, e apedrejaram Estevão. E depois desse apedrejamento, houve perseguição na igreja. No capítulo 8, versículo 1 de Atos, é diferente de Atos 1 e 8. Atos 1 e 8, o Senhor Jesus promete poder para serem testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Agora, a palavra testemunha, que está lá em Atos 1 e 8, a palavra é martírios, ou seja, que aquele que leva a mensagem, ele não tem a sua vida por preciosa, que ele pode morrer até pelo Evangelho. Aí a Bíblia Sagrada diz aqui, que em Atos 8 e 1, é o contrário. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Vamos ver mais adiante alguma coisa. Houve uma paz depois de que Paulo se converteu, Saulo de Tarso se converte e se torna com o seu nome em grego, que é Paulo, que significa pequeno. Eles tiveram a paz, e essa paz foi temporária. Não foram todas as vezes que existe um período de paz, no livro de Atos dos Apóstolos, tem uma duração, não é muito. Depois a controvérsia. A controvérsia de que está em Atos 11, versículo 3, quando alguns judeus crentes, olha aí, legalistas, eles criaram uma situação contra Pedro, porque diz que Pedro foi e entrou na casa de incircuncisos e comeu com aqueles incircuncisos, ou seja, ele se congratulou com eles. Tá? Então a questão aqui começa a ter uma situação diferente. Perseguição, paz temporária, controvérsia, morte de pastores, morte de líderes, morreu Tiago, Pedro foi preso e assim por diante. Tentação e glorificação do homem. Quando Paulo e Barnabé estão na cidade de Listra, eles curam um homem paralítico e de repente as pessoas disseram, não são homens, são deuses. Não é? E já havia um sacerdote daqueles deuses de Júpiter e de Mercúrio e queria sacrificar um boi, matar um boi em cima de um altar em honra a Paulo e a Barnabé. E eles rasgam as suas roupas, eles dizem, nós somos homens, nós viemos trazer a mensagem de Jesus, mas aí entram os judeus no meio e dizem, vamos apedrejá-lo. E a Bíblia Sagrada diz que arrastam ele para o lado de fora, metem-lhe pedra e ele é tido como que estava morto. Aí vamos mais adiante. Tentação de glorificação do homem. Essa tentação, ela dá-se muitas vezes nas pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Principalmente pregadores, cantores, músicos. Somos tentados por alguma coisa que deu certo. Somos tentados por um sucesso. Ora, se curar uma pessoa é uma tentação? Não. Mas curar uma pessoa pode se transformar numa tentação de glorificação própria. E eu louvo a Deus por essa palavra, que nos abre o panorama, nos abre o entendimento, para que a gente possa compreender claramente que a gente é falível e nós somos homens e podemos cair nessa tentação. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos guarde. Precisamos orar muito pelos pastores,
pelos pastores itinerantes, pelos pregadores, pelos ensinadores da palavra, pelos profetas de Deus, por aqueles que são usados com dons de cura. Porque em nenhum momento dons espirituais servem para exaltação própria. Sabe por quê? Porque a glória pertence a Deus. Deus não dá a sua glória a ninguém. Certo? Irmã Isabel, Deus abençoe, irmã Isabel. Olivia Carla, ali de Matriz de Camaragibe. O MAD oficial. Gerdinho também de Matriz. Muito bem. Então vamos adiante. Tentação do homem de glorificação. Contenda entre companheiros. Nós vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, e versículo 39. Diz que Paulo e Barnabé, que foram enviados pelo Espírito Santo. Olha só a coisa. A Bíblia diz que houve uma contenda entre eles. Satanás entrou aí ou não? Eu não sei, eu não quero entrar nesse pormenor. Mas que é uma batalha constante dos campos missionários. Missionários de uma mesma denominação. Isso não é novo. Isso é muito antigo. Por exemplo, se vocês lerem aquele livro Missões até os Confins da Terra de Ruth, eu estou esquecido do sobrenome dela, mas é um livro interessante, estou vendo ele ali do outro lado da mesa. E ele trata de uma forma bem interessante a Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele criou uma organização chamada Missão ao Interior da China e levantou mais de 100 missionários. Mas houve muita contenda entre eles, separação entre eles, até que houve uma grande perseguição, a Revolução dos Boxers, que se deu entre 1899 e o ano de 1900, até que o governo da Inglaterra teve que intervir para salvar alguns, mas morreram muitos missionários com isso aí. Então nós precisamos abrir os olhos com relação que a nossa luta não é contra o nosso irmão, contra o outro que está pregando o evangelho, mas contra principados e potestades. E tudo isso o inimigo utiliza-se e muitas vezes separa amigos. São amigos, estão na mesma obra, estão caminhando juntos, estão pregando juntos, estão fazendo o mesmo trabalho, mas eles dão lugar a um momento de fúria, de ira, de dissensão, de mudanças de ideias. Não era que eles estavam endemoniados, não. Por favor. Eram dois homens de Deus que foram levantados pelo Espírito Santo de Deus. Você vai ver isso em Atos 13. E disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Eles foram para a obra, fizeram um bom trabalho, evangelizaram toda a primeira viagem missionária, mas já na segunda viagem, ou na terceira viagem, na segunda viagem missionária, eles têm contenda porque Barnabé queria ajudar um sobrinho, que era Marcos, e Paulo não concordou. Vamos adiante. Mas vamos ver agora a sutileza demoníaca. Pastor, como é que os demônios utilizam-se agora de sutileza? Aí você vai precisar daquilo que eu falei no princípio dessa live. Você vai precisar de discernimento de espíritos. Vamos lá em Atos 16. Você está lembrado que no começo dessa live eu falei sobre essa questão de que eles precisavam de uma direção. E foi o Espírito de Jesus que proibiu, não foi o diabo. E aparece uma visão, e na visão aparece um rapaz da Macedônia, na região da Grécia, e disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. Aí Paulo arruma as malas, juntamente com Silas, e vão para a Macedônia. A primeira cidade da Macedônia que ele vai entrar é a cidade de Filipos, onde depois, mais adiante, ele escreve a Epístola aos Filipenses. Mas é a cidade de Filipos. Quando ele chega na cidade de Filipos, durante uma semana, eles estão andando. Não encontra nenhum rapaz da visão. E agora? Será que se equivocaram?
Isso acontece muito com quem é chamado por Deus para essa obra. Isso acontece muito, principalmente com missionários que estão indo para países estrangeiros ou para tribos indígenas dentro do Brasil, ou trabalhar com os ribeirinhos, ou até aqui mesmo no sertão. Dá aquela sensação de que você não foi chamado para aquilo, que você se equivocou, que foi uma impressão sua, que você estava fora da direção de Deus, que você não está. Nem tudo são flores nesse ministério. Tá? E aí nós vamos ver que eles entram numa situação, eles vão orar, aparecem mulheres. Algumas se convertem, algumas estavam lavando roupa na beira do rio. Ele prega, Paulo prega, e consegue ganhar algumas. Tem uma Lídia, que é vendedora de púrpura, vendedora de tecido. Ela se converte, toda a casa dela se converte. Ela hospeda eles dois. E agora, do nada aparece uma moça com um espírito de adivinhação. E ela diz uma verdade, mas uma verdade na boca do diabo é uma mentira. E ela diz assim, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. E ela disse, esses dois homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E a Bíblia diz que isso não foi uma só vez. Capítulo 16, versículo 18, diz, e isto fez ela por muitos dias. E Paulo era meio sanguíneo. E aí a Bíblia diz que Paulo se perturbou. Ora, um espírito de perturbação. A mulher gritava o tempo todo, esses dois, Paulo querendo pregar, esses dois são servos de Deus. Paulo querendo fazer a coisa, esses dois estão querendo fazer. Projeto Passa Macedônia teve um projeto maravilhoso aqui em Matriz, projeto elaborado e executado pelo pastor Carlos Gomes. Obrigado, Jetinho. Está lembrado disso, né? Valeu. Então, quando a gente olha aqui a situação, eles ficaram durante vários dias com esse tipo de perturbação. Olha, a pior coisa que existe para um dirigente de congregação, para um pastor, é justamente quando você quer pregar o evangelho, quer transmitir a mensagem, mas tem alguém perturbando. Pode ser uma pessoa que está ruim da cabeça, pode ser uma perturbação até de uma criança que chora, que grita, que corre. Não é? Enfim, uma série de coisas. Mas vamos avançando aqui, que as horas não nos deixam demorar, tá certo? Ele expulsa o demônio daquela moça. E o que acontece agora? Acontece que os donos daquela moça, aquelas pessoas que ganhavam dinheiro com aquela jovem, eles perdem os recursos, fazem uma acusação infundada sobre eles. A Bíblia Sagrada diz que agora eles são acusados e rasgam os magistrados, são entregues à cadeia. Ali os magistrados rasgam-lhe as vestes e açoitam ele e mandam açoitá-los com varas. Rasgar as vestes de um cidadão no meio de uma praça pública era uma vergonha, uma decepção, ou seja, uma desmoralização. Talvez se fosse comigo, eu acho que eu estaria ali naquele presídio, com os pés e as mãos no tronco, e estaria dizendo para Silas, dá não, vamos desistir dessa história de ser missionário. Vamos desistir dessa história de ser pastor, de pregador do evangelho. Isso não dá para a gente, não. Só cadeia, só pisa, só gente ruim na nossa frente. Mas aí a Bíblia diz que eles cantaram e Deus mudou a situação. Em Atos 17:5, já em Tessalônica, eu estive observando que todas as cidades que eles passaram era luta, era tribulação. Pai do Senhor, irmão Zilda. Era luta, era tribulação, era sofrimento. Em Filipos, em Tessalônica, em Bereia, em Atenas, em Corinto,
em Listra, em Éfeso, enfim, em todas as cidades eles foram escarnecidos, invejados, houve motins, houve imitação de dons, uma série de coisas que aconteceram. Houve alvoroço, não é? Em Atos 19, 23, naquele tempo houve um alvoroço acerca do caminho. Foi na cidade de Éfeso, ele pregou 2 anos em Éfeso sem ter perturbação nenhuma, e de repente aparece aquele vendedor dos nichos da deusa Diana, aquele Ourives, e ele começa a levantar uma grande situação, uma grande dificuldade. Vamos ver uma outra coisa, ele é subornado também. Houve uma tentativa de suborno político. A Bíblia disse que teve um político na época que queria subornar a Paulo, Félix, esperando que Paulo lhe desse dinheiro. Mantinha Paulo preso, esperando que ele desse alguma grana, soltasse algum dinheiro, para que ele pudesse ser liberado. Naufrágio, serpente, cura, resistência dos judeus, isso já em Roma. E, por último, ele teve 2 anos inteiros pregando, ensinando, sem nenhum tipo de perturbação. Que maravilha, né? Mas eu quero aproveitar agora esses outros minutos e passar para vocês essas lições, alguma coisa que me chamou a atenção. Por exemplo, eu falei sobre o evangelismo local e disse que nem tudo é o diabo que é o responsável, se bem que ele se utiliza em determinadas circunstâncias de problemas e de situações que possam acontecer. Mas as missões mundiais, capacitação de missionários, será que todos estão capacitados? E mesmo que estejam capacitados, sejam pessoas, e eu dou graças a Deus pelos nossos missionários que estão nos ouvindo agora, nesse momento, participando conosco. Tem um detalhe que eu queria chamar muita atenção. Não é a capacitação teológica, não é a capacitação, vamos assim dizer, de experiência ministerial. Alguns já foram pastores de igrejas aqui, estão nos campos missionários. Mas é com relação às batalhas espirituais. Porque em todo momento, quando nós estamos no campo missionário, nós podemos ter muitos problemas. O problema começa, sabe quando? Quando ele é chamado, quando ele é apresentado ao ministério. Alguns ficam duvidando, será que tem ou não tem chamada missionária? Será que ele vai ou não vai fazer alguma coisa? Enfim, nós temos esse tipo de problema. A outra coisa são problemas de documentação. Parece, eu já ouvi missionários dizerem isso para mim, pastor, como eu trabalhei como secretário de missões e atualmente na presidência do Conselho de Missões, eu trabalhei ajudando, em algum momento, missionários a entrarem em outros países. E sempre tem o problema de documentação. É um visto que precisa ser removido. E às vezes a gente chega lá e a gente sente, bem pertinho da gente, a atuação diabólica, e a gente precisa entender que essa atuação ela traz um ponto negativo que a gente precisa estar muito atento a isso aí. Protocolos, vistos, dificuldade da adaptação da família. Às vezes a esposa não se dá, o esposo não se dá, os filhos vivem doentes, tem filhos com problemas. Nós tivemos missionários que precisou viajar, ir para o campo missionário e morreu no campo missionário. Vamos trazer de volta a família. Eu já vi missionários, não dos nossos ministérios, mas em outros ministérios, situações complicadíssimas do casamento, que ali houve interferência diabólica, né? Dificuldades de
desânimo, problemas de saúde, problemas de guerras, problemas como essa pandemia que agora os nossos missionários estão lá sem nenhuma condição de sair de onde estão, não podem nem voltar para o Brasil, até porque não tem passagens aéreas para eles, não tem voos. Enfermidades, eu sofri muito a situação de enfermidade. Tentações, principalmente porque se são muito jovens, sofrem tentações. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente pode observar acerca dessas situações de guerra espiritual. Nós precisamos entender que lá ou cá, como é que os demônios atuam? Eles atuam, segundo o pastor Raimundo de Oliveira, que eu conheci pessoalmente, um grande servo de Deus. Ele trabalhou numa situação, ele disse que existem pelo menos 5 atividades demoníacas que impedem os obreiros do Senhor de avançarem dentro da dinâmica da evangelização e de missões. Por exemplo, tentação, pessoas com obsessão. Você está trabalhando com pessoas obsessivas, obsessão por suicídio, obsessão por poder, obsessão por perseguir, crise ou transição, pessoas que já foram possuídas por espíritos e luta através dela mesma para que não venha novamente, para que não persiga essa pessoa. A própria possessão, ela é diferente da obsessão, ela é diferente também daquilo que uma pessoa obsessa ou atacada por demônios, essa obsessão ela vem externa. Ela ataca a pessoa, de forma que a pessoa escuta vozes, de forma que a pessoa vê sombras, vê vultos, vê coisas acontecendo. Então ela fica com aquilo que a gente chama de obsessão. A possessão ela é de dentro para fora, ou seja, há uma incorporação de demônios dentro daquela pessoa. E aí só sai com oração ou com expulsão demoníaca. E tem uma capacidade demoníaca também que a gente precisa entender, que são aquelas pessoas que têm obrigado, Jardim, uma opressão, né? Opressão diabólica. É uma opressão. A opressão e a possessão são 2 coisas distintas. Sabe o que passa? É problema de memória. Então, a capacidade demoníaca é uma capacidade mediúnica muito profunda, bruxaria, feitiçaria em alto grau, magia negra, etc. Eu observei na guerra espiritual, nós temos mais alguns minutinhos, 10 coisas que Jesus ensinou sobre a guerra espiritual e o reino das trevas. A luta entre o reino das trevas e o reino de Deus, o reino da luz. Primeiro, que os espíritos demoníacos, eles podem incorporar em animais. Está registrado em Mateus, capítulo 8, versículos 31 e 32, não vai dar tempo da gente ler. Segundo, Satanás não expulsa seus demônios. Mateus 12, 25 e 26. Terceiro, para invadir o reino do inimigo, nós precisamos dominar os principados. Mateus 12, 29. Isso é Jesus que está explicando, tá? É tudo que Jesus falou. Quarto lugar, quando um espírito imundo, ao sair de uma pessoa, se essa pessoa ela não preenche esse espaço com a pessoa de Jesus, colocando Jesus como o entronizado no seu coração, no seu ser, e também valores espirituais, alguma coisa vai acontecer. Diz a Bíblia que ele sai, dá uma olhada lá para fora, volta para ver como é que está a casa, vê limpa, adornada, mas está vazia. Se estiver vazia,
ele dá uma voltinha lá de onde ele veio, traz outros 7 demônios piores do que ele, e o estado daquela pessoa é pior do que o estado primeiro. Fica mais difícil. A outra coisa que Jesus falou é que os espíritos imundos, eles não têm repouso quando desincorporam. Mateus 12:43. É um assunto que a gente precisaria trabalhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa para vocês que estão me acompanhando aqui. Eu não gosto muito de trabalhar sobre esse tema, se bem que eu fui forçado a trabalhar por esse tema para poder dar uma palavra de esclarecimento na igreja. Se prega tão pouco sobre esse tema. Outros pregam demasiado, dão muito valor à questão de demônios, à questão de expulsão de demônios, etc. E se esquece de pregar Jesus. Aquilo que eu li na Bíblia Sagrada em Marcos, disse a primeira coisa que Jesus disse, que o sinal que ia acontecer, o primeiro sinal que ia acontecer era a expulsão de demônios. Os sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Não está dizendo que você vai correr atrás desses sinais. Eu encontro muita gente que anda formando grupos de libertação. Ora, queridos, não entre nesse embalo, não entre nessa situação que você vai criar problemas para você mesmo. Quem procura, acha. Se você não vai criar, em nenhum momento nós vemos na Bíblia Jesus correndo aí atrás de onde é que tinha demônio para poder expulsar. Não, não. O que nós vemos na Bíblia Sagrada é Jesus, os demônios quando chegam a ele, ele expulsa. Tá? Nenhum momento Jesus mandou os seus discípulos também irem atrás. Olha, vai lá, vê onde é que tem a casa do endemoniado. Não. Disse, se eles chegarem, você vai e expulsa. Tá? Uma outra coisa, quando a igreja do Senhor ela dorme nas suas responsabilidades, preste atenção, Satanás semeia o joio da contenda entre... Satanás semeia o joio da contenda entre os irmãos, dos ventos de doutrina, etc. Mateus 13:25, nós vemos isso aí. Nós precisamos ter cuidado com relação a isso. De que forma foi que os servos disseram para o Senhor? Eles disseram, olha, nós dormimos e quando a gente se acordou, encontrou que tu mandaste a boa semente, nós semeamos trigo, mas veio, e agora? Apareceu o joio, quer que a gente arranque? Como foi que aconteceu isso? Aí o Senhor, o dono daquela lavoura, ele disse, o inimigo fez isso. Foi o inimigo que semeou o joio. A igreja ela é uma bênção e deve ser um lugar de bênção. Não um lugar de escândalos, não um lugar de contendas, não um lugar de problemas entre os irmãos, de briga entre os irmãos, dentro ou fora da igreja. A igreja é feita para glorificar a Deus e transmitir a esse mundo perdido que Jesus Cristo ele salva, ele cura, ele liberta o homem dos seus pecados e lhe dá certeza de vida eterna, da salvação completa. Então, quando essas coisas acontecem, é os joios trabalhando no meio do trigo. Aí disse, nós vamos arrancá-lo? O dono da vinha disse, de jeito nenhum. O dono da lavoura disse, de jeito nenhum. Porque se você arrancar o joio agora, vai prejudicar o trigo. Porque as raízes do joio, elas estão entremeadas com as raízes do trigo. Então, vai chegar um momento que vai haver uma separação no julgamento final. Depois, nós vemos uma outra coisa aqui. Devemos repreender e expulsar os demônios e não o endemoniado. Mateus 17:18. Já encontrei situações em igreja que queriam... eu cheguei uma ocasião, perguntei, e o que foi que aconteceu aqui? Não, teve um camarada aqui endemoniado querendo quebrar as coisas, virando os bancos.
E o que foi que vocês fizeram? A gente ligou para a polícia chegou, amarrou o camarada e jogou no camburão e levou ele preso. Não, a Bíblia não manda expulsar o endemoniado. A Bíblia manda expulsar o demônio. Amém? Há certas castas de demônios que só se expulsam através de uma preparação prévia. Jejum e oração. Mateus 17, 21. Os demônios só devem ser expulsos no nome de Jesus. Não adianta abrir a Bíblia do Salmo 91 e jogar na cabeça dele ou botar na caixa torácica dele para ver se sai o demônio de lá. Pelo amor de Deus, isso é falta de conhecimento da palavra. Jesus disse, em meu nome, disse Jesus, expulsarão. E por último, o príncipe deste mundo, ele já está julgado e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. João 16, versículo 11, é Jesus quem diz que o inimigo já está julgado. Amém? Eu quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos, que irmã Érica, irmã Cesário, Eliana Cesário, irmã Rosilda, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos queridos irmãos que participaram desta live. E eu espero que essa palavra ela seja de fortaleza, de fortalecimento para as nossas vidas. Quando você orar pelos missionários, ore pelas lutas que eles estão enfrentando. Ore para que Deus possa ajudar a romper demônios que tomam conta de determinadas áreas, determinados espaços. Existem lugares que você tem mais facilidade de penetração do que outros. Jesus mesmo, ele explica esse detalhe. Então, nós temos alguns minutos. Eu quero dar minha saudação especial a todos os nossos irmãos aí de Matriz, Camaragibe, ao meu querido primo Nestorzinho aí de Recife, enfim, a todos os que estão participando dessa live. Talvez o horário e o tema, nós trabalhamos melhor na primeira live, que foi sábado passado, e tivemos uma participação bem marcante, bem maior de pessoas. Mas eu agradeço a cada um de vocês que participaram, que Deus abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de orar nesse momento e a todos os que estão aí, orar para que o Senhor possa abençoar. Você quer orar comigo? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, eu louvo o teu nome, porque eu espero que a tua palavra tenha sido explicada para cada um daqueles que participaram deste momento tão marcante de ensino da palavra de Deus. Nós abrimos aqui, Senhor, o panorama da vida espiritual, da luta do reino das trevas contra o reino de Deus, mas sabendo, Senhor, que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Eu te peço por cada vida que está participando, por cada irmão, cada irmã, aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais dentro do seu lar, no casamento, na criação de filhos, situações que estão complexas, difíceis de solucionar, dentro das igrejas também. Pai bendito, Deus eterno, eu te peço por cada um daqueles que participaram, por aqueles que não participaram ainda, mas vão entrar amanhã no Facebook. Deus, permita que o teu nome seja engrandecido, que o teu nome seja glorificado. Muito obrigado pela maneira como tu, através da tua palavra, nos dá essa palavra de esclarecimento. Em nome de Jesus, é o meu pedido nesta noite e o meu agradecimento. Deus a todos abençoe, meus queridos. Um forte abraço. Deus abençoe.